o senhor sabe onde tem leite para tomar? Perguntou a garotinha, segurando o irmãozinho apertado contra o peito. A pergunta atingiu Rafael como uma onda que ele não viu chegar. O chão pareceu sumir sob seus pés. Os olhos dela, diretos, sem rodeios, carregavam uma força delicada, quase adulta para alguém tão pequena. Rafael não conseguia desviar o olhar, mas algo mais forte o atravessou quando ela sussurrou, como se guardasse um segredo. Meu nome é Clara, moço. Esse aqui é o Lucas. O nome Clara girou dentro de Rafael como uma chave abrindo uma porta trancada há anos. Clara. Era o nome que ele nunca esqueceu, mesmo tentando. Um nome que ecoava nas noites em que ele se permitia chorar em silêncio, carregado de esperança e saudade, de lembranças que ele pensava ter enterrado. Imóvel, ele tentou falar, mas as palavras não vieram. Ajoelhou-se, dominado por uma emoção tão forte que as lágrimas escorreram sem vergonha, sem filtro. Naquele instante, passado e presente colidiram dentro dele com uma força que ele não podia explicar. Clara, surpresa com o choro de um adulto desconhecido, não recuou. Era como se, de algum jeito, entendesse que a dor dele era parecida com a dela. Rafael sentiu o peito apertar ainda mais. O nome, o pedido, a coragem daquela menina, tudo se misturava num mar de sentimentos impossível de controlar. Ele só conseguiu murmurar, como se buscasse confirmar o impossível. Clara, você. Sem entender as lágrimas, mas sentindo a emoção, Clara repetiu com a voz trêmula de cansaço e esperança. É, moço, eu sou a Clara. O senhor pode ajudar meu irmão. A resposta de Rafael veio no silêncio de quem sabe que a vida mudou para sempre. O peso daquele momento pairava entre os dois. Clara mantinha o olhar firme, mas seus ombros pequenos denunciavam o cansaço e o medo de quem já viveu mais do que deveria. Rafael passou a mão no rosto, tentando se recompor. Olhou para Clara, depois para o bebê, que se agitava de leve, e sentiu um impulso de proteger aquelas duas vidas de qualquer dor. Mas algo maior o inquietava. Não era só o nome. Era a sensação de que aquela história tinha raízes profundas em sua própria vida. Com o coração disparado, ele tateou o bolso até encontrar o celular. As mãos tremiam. Por um instante, hesitou, olhando o aparelho como se ele pudesse responder tudo. No peito, uma certeza incomoda. Havia alguém, afastado há anos, que talvez soubesse mais sobre Clara do que ele. Clara percebeu o movimento e recuou um passo, apertando Lucas ainda mais. O senhor vai chamar alguém para a gente ir embora? Perguntou, desconfiada, olhando de relance para a saída, pronta para fugir se precisasse. Rafael balançou a cabeça rápido, a voz rouca, ainda embargada. Não, Clara. Só preciso falar com uma pessoa. É importante. Eu prometo, ninguém vai fazer mal a vocês. Ele abriu a lista de contatos, hesitando em cada letra. Finalmente, encontrou. Helena. Fazia quase 10 anos que não falava com ela. 10 anos de mágoas, perguntas sem resposta, memórias que ele preferiu esconder. Mas agora, tudo parecia convergir para aquele instante. Com o último olhar para Clara, ele apertou o botão de chamada. O coração batia tão forte que mal ouvia o toque. A ligação demorou a ser atendida. Rafael quase desistiu quando uma voz feminina, cautelosa, respondeu. Alô? Quem fala? O som daquela voz, tão conhecida e tão distante, trouxe um arrepio. Helena, sou eu, Rafael. Do outro lado, um silêncio pesado. Ele ouviu a respiração dela, como se ela decidisse entre desligar ou continuar. Rafael? Perguntou ela. O nome saiu baixo, quase um sussurro, como se um fantasma do passado voltasse para assombrar. Por quê? O que aconteceu? Rafael engoliu em seco, sentindo o nó na garganta apertar. Eu sei que faz tempo. Desculpe ligar assim, mas aconteceu uma coisa aqui. Preciso saber de uma coisa, Helena, por favor, me escute. Ele respirou fundo, a emoção vazando em cada palavra. Tem uma menina aqui, com um bebê. Ela se chama Clara. Do outro lado, o silêncio ficou ainda mais profundo. Rafael achou que a ligação tinha caído, mas então ouviu um soluço abafado. Você disse, Clara? Perguntou Helena. Rafael confirmou, a voz quase sumindo. Sim, Clara. Ela pediu leite para o irmão, disse que a mãe volta só amanhã. Mas, Helena, tem alguma coisa nela? Ela me lembra alguém. O nome dela, é muita coincidência. A voz de Helena tremia, misturando medo, surpresa e algo que Rafael não identificou de imediato. Como ela é, Rafael, me descreve, por favor, rápido. Rafael olhou para Clara, que assistia à cena calada, protegendo o bebê. Ela é magrinha,
tem cabelos escuros, olhos grandes, sérios. Parece assustada, mas forte. Segura o irmão com muito cuidado. E ela disse que se chama Clara. O silêncio voltou, agora pontuado pelo choro de Helena. Rafael sentiu uma dor profunda ao ouvir aquela reação, como se estivesse prestes a descobrir algo impossível de ignorar. Helena, sussurrou ele, com medo do que viria. Quem é ela? Você sabe de alguma coisa? Helena demorou a responder. Quando falou, a voz era apenas um fio. Rafael, eu. Ela parou. Eu preciso que você confie em mim. Não deixe ela ir embora, por nada. Promete para mim, Rafael. Eu estou indo agora. Por favor, cuida dela. Cuida dos dois. Não deixa ninguém levar eles. Rafael sentiu a urgência nas palavras dela. A promessa saiu quase como uma prece. Eu prometo, Helena. Eu não vou deixar. Antes de desligar, Helena respirou fundo e, quase num sussurro, completou. Rafael, só te peço uma coisa. Não faça perguntas agora. Só espere por mim. A ligação terminou, deixando Rafael num turbilhão de sentimentos e perguntas. Ele olhou para Clara, agora ainda mais desconfiada, mas sem tirar os olhos dele, como se tentasse decifrar se era seguro confiar. Rafael sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. Não sabia o que estava acontecendo, mas no fundo tinha certeza. Nada na sua vida acontecia por acaso. Ele limpou as lágrimas, sorriu para Clara, mesmo sem todas as respostas, e se aproximou devagar. Seu irmão vai ter leite, eu prometo. E vocês vão ficar bem aqui. Tu aqui, tá bom. A menina, sem soltar o irmão, apenas assentiu, ainda calada, mas com um olhar que, pela primeira vez, misturava esperança à desconfiança. E assim, entre palavras não ditas e um passado prestes a ser revelado, Rafael sentiu que aquele era apenas o começo de uma história que mudaria tudo para sempre. O tempo parecia ter parado desde a ligação. Rafael sentia cada segundo arrastar, como se esperasse um destino que já pressentia, mas ainda temia encarar. Ao lado de Clara e do pequeno Lucas, ele tentava acalmá-los sem sufocar a própria ansiedade. Cada vez que olhava para a menina, a dúvida crescia. Porque o nome dela mexia tanto com ele? O que Helena teria a dizer? Quem, afinal, eram aquelas crianças para causarem tamanha reação em ambos? Clara mantinha o olhar atento, sem relaxar por completo, mesmo diante da promessa de segurança. O bebê, após um choro baixo, adormeceu no colo da irmã. Rafael quis perguntar mil coisas, mas cumpriu a promessa feita a Helena e, por ora, apenas ficou ali, tentando passar confiança com palavras simples. O som de um carro acelerando e freando com pressa quebrou o silêncio da espera. Rafael olhou rapidamente, o coração disparado. Clara apertou ainda mais o irmão no colo, os olhos arregalados, pronta para fugir se fosse necessário. Antes que Rafael pudesse dizer algo, a porta do carro se abriu com força. Dela saiu uma mulher de passos decididos, cabelos levemente grisalhos, olhar firme, mas carregado de emoção. Helena. Ela parecia ter envelhecido mais do que os anos permitiam. Os olhos, sempre vivos e observadores, agora traziam marcas de noites mal dormidas e saudades mal resolvidas. Rafael sentiu o velho nó na garganta retornar, misturando culpa, saudade e o medo de ter aberto portas que talvez devessem ter ficado fechadas. Helena parou a poucos metros, avaliando a cena. Seu olhar correu imediatamente para Clara. A menina, desconfiada, não tirou os olhos da estranha, pronta para proteger o irmão de qualquer ameaça. Helena se ajoelhou à distância, respeitando o espaço dela, e perguntou com a voz baixa, quase um sussurro carregado de esperança. Qual é o seu nome, querida? Clara hesitou, olhou para Rafael em busca de orientação. Ele assentiu, demonstrando confiança. Clara, respondeu a menina, quase inaudível. E esse aqui é o Lucas. Ao ouvir o nome, Helena levou a mão à boca, lutando para não chorar. O impacto era visível. Ela puxou o ar lentamente, tentando recuperar a compostura. Você tem quantos anos, Clara? 8, respondeu, dessa vez um pouco mais firme, mantendo o olhar na mulher, mas sentindo algo familiar no modo como era tratada. Helena olhou para Rafael, e naquele olhar havia uma pergunta silenciosa, quase um pedido de desculpas por não conseguir esconder a emoção. Ele retribuiu com um aceno, sinalizando que estava ali para qualquer coisa. Helena se virou para Clara de novo. E a sua mãe, querida? Ela como se chama? Clara ficou em silêncio por um momento, como se pensasse em mil possibilidades antes de responder. Por fim, murmurou, Alice. Mas ela só volta amanhã. A resposta fez Helena fechar os olhos,
absorvendo o peso do nome como quem confirma um segredo há muito suspeitado. As mãos dela tremiam levemente. Helena se aproximou, muito devagar, até ficar a poucos centímetros da menina. Não tentou tocar Clara, mas baixou-se até o mesmo nível dela, olhando nos olhos como se buscasse reconhecer cada traço, cada sinal. Clara, você sabe por que sua mãe não voltou hoje? Perguntou com delicadeza, sem pressionar. Clara balançou a cabeça, abraçando o irmão. Ela disse que ia arrumar um trabalho, que logo voltava. Só pediu para eu cuidar do Lucas e não conversar com estranhos. Mas eu não consegui mais leite para ele. O silêncio entre eles foi preenchido pelo som do bebê, que se remexia suavemente no colo de Clara. Helena olhou para Rafael, um olhar que misturava tristeza, surpresa e algo ainda mais forte, um tipo de reconhecimento doloroso. Rafael, me desculpe, mas eu preciso conversar com você. Sozinhos. Clara, ao ouvir isso, arregalou os olhos. A gente vai ter que ir embora, moço. Rafael ajoelhou diante dela e falou com toda a calma que conseguiu reunir. Não, Clara. Vocês vão ficar aqui. Eu prometi para você e para Helena que nada vai acontecer. Só preciso conversar um minutinho, pode ser? A menina, ainda desconfiada, apenas assentiu, sentou-se, puxando Lucas para mais perto, e observou os dois adultos se afastarem, com o olhar de quem não deixa passar nenhum detalhe. Rafael e Helena caminharam alguns passos. Quando estavam fora do alcance dos ouvidos da menina, Helena desabou, o corpo trêmulo, e olhou fundo nos olhos de Rafael. Você percebeu, Rafael? O nome dela, o jeito de falar, e Alice. Não é coincidência. Eu conheci Alice. Você lembra aquela história antiga, cheia de segredos, que todo mundo quis esquecer? Rafael sentiu o coração acelerar ainda mais. Helena, o que você está dizendo? Você acha que... Helena assentiu, os olhos marejados. Rafael, Alice sumiu anos atrás. E agora aparece essa menina, com o mesmo nome daquela que a gente procurou por tanto tempo. Mas não é só isso. Quando vi Clara, foi como se eu tivesse voltado no tempo. Ela tem os mesmos olhos, Rafael. Os mesmos olhos. O silêncio pesou entre eles. Helena respirou fundo e se obrigou a continuar. Eu não posso afirmar nada sem antes conversar mais com Clara, mas meu coração me diz que esse encontro não foi obra do acaso. Você sabe o que isso pode significar, não sabe? Rafael sentiu o mundo girar. Todas as certezas desmoronavam. Havia memórias demais ali, dores que ele pensava ter superado. As lágrimas ameaçaram de novo, mas ele se controlou. Helena tocou levemente o braço de Rafael, como se buscasse apoio também. O mais importante agora é não assustar a menina. Vamos cuidar dela e do bebê, deixar que confiem em nós. Quando Alice voltar, se ela voltar, talvez todos os nós comecem a se desfazer. Rafael assentiu, sentindo a vida mudar a cada palavra dita ali. Ele percebeu que, a partir daquele instante, tinha uma responsabilidade nova, com Clara, com Lucas, com a própria história. Quando voltaram para perto das crianças, Helena ajoelhou-se à frente de Clara e, dessa vez, sorriu de maneira sincera, doce e protetora. Eu vou cuidar de vocês também, tá bom? Vocês não estão sozinhos. Clara olhou para Helena, depois para Rafael. Por um instante, seus olhos pareceram finalmente baixar a guarda. Mesmo sem compreender todos os mistérios daquele encontro, ela sentiu algo parecido com esperança nascer dentro do peito. O suspense permanecia. As perguntas se multiplicavam. Mas ali, entre lágrimas e promessas, todos pressentiam. A verdade estava mais perto do que nunca. Helena percebeu que Clara começava a se soltar, talvez pelo cansaço, talvez por finalmente sentir que havia ali dois adultos verdadeiramente interessados em ouvir. Com gestos suaves, ela sentou-se ao lado da menina, mantendo Lucas nos braços dela, e procurou um sorriso acolhedor. Sabe, Clara, começou Helena, com uma voz baixa, calma, que parecia feita para embalar segredos. Quando eu era pequena, minha mãe me dizia que ninguém sobrevive sozinho nesse mundo. Às vezes, a gente precisa de ajuda, e às vezes, a gente é quem vai ajudar alguém. Clara olhou de lado, desconfiada, mas curiosa, puxando o bebê para mais perto, como se ele fosse seu maior tesouro. Helena respirou fundo e continuou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu conheci sua mãe há muitos anos. Ela era uma menina alegre, cheia de sonhos, e muito corajosa, sabia. Helena percebeu um brilho nos olhos de Clara, um misto de orgulho e saudade. Por exemplo, disse Helena, com um sorriso terno, Alice tinha um colar especial, com uma pedrinha azul. Ela dizia que aquele colar era como uma promessa de que dias melhores sempre viriam, não importa o quanto tudo parecesse ruim.
Clara levou a mão até o pescoço, sentindo, por baixo da blusa, a corrente fina. Olhou para Helena, os olhos agora cheios de perguntas. Minha mãe me deu esse colar, sussurrou Clara, quase sem voz. Ela disse que era para eu nunca esquecer dela. Helena sorriu, mas seus olhos marejaram. Rafael, que acompanhava a conversa de perto, sentiu um calafrio. Ele se lembrava daquele colar, de quando Alice ainda era uma menina. Era um presente de família, passado de geração em geração. O fato de Clara usá-lo era mais do que coincidência, era uma pista silenciosa, quase um pedido de socorro. Helena estendeu a mão devagar, pedindo permissão com o olhar para ver o colar. Clara hesitou, mas finalmente deixou a corrente escapar. Helena tocou com delicadeza, admirando a pedrinha azul. Eu me lembro desse colar desde que era criança, murmurou Helena, olhando para Rafael, que confirmou com um aceno silencioso. Alice me contava que, se algum dia você se sentisse perdida, bastava segurar o colar forte e pensar em alguém que ama. Assim, nunca estaria sozinha. Clara apertou o colar com força, absorvendo cada palavra. Às vezes, eu faço isso, sabia. Quando o Lucas chora, eu seguro o colar e peço para minha mãe voltar logo. A voz de Clara saiu embargada, com um fio de esperança. Ela disse que, se acontecesse alguma coisa, era para eu confiar no meu coração e procurar alguém bom. Helena enxugou discretamente uma lágrima, tocada pelo peso da confiança daquela criança. E você encontrou, Clara. Agora você tem a mim e o Rafael, e juntos vamos esperar sua mãe voltar. Por um instante, Clara pareceu relaxar, como se aquele pequeno ritual fosse suficiente para acreditar que tudo, de alguma forma, poderia dar certo. Helena, olhando firme nos olhos da menina, arriscou uma última pergunta. Clara, sua mãe alguma vez te falou sobre um lugar chamado Pedra Branca? Clara ficou pensativa, o olhar perdido por alguns segundos. Ela disse que, se um dia a gente ficasse com medo, era para procurar a Pedra Branca. Mas nunca explicou o que era. Eu achei que fosse um sonho ou um nome inventado. Helena e Rafael trocaram um olhar rápido. Pedra Branca era um nome antigo, ligado ao passado da família. Só alguém muito próximo saberia desse segredo. Helena sorriu, afagou de leve o cabelo de Clara e prometeu. Quando sua mãe voltar, vamos perguntar a ela juntos. Mas, por enquanto, você e Lucas vão ficar bem. Essa é a minha promessa. Clara sorriu de leve, pela primeira vez, ainda tímida, mas com um brilho novo no olhar. Helena sabia que ainda havia muitos segredos a descobrir, mas sentia, no fundo do peito, que aquele era o começo da reconstrução de algo precioso. Enquanto isso, Rafael observava em silêncio, o coração pesado de lembranças, mas também invadido por uma esperança renovada. Ele sabia que, dali em diante, nenhum deles seria mais o mesmo. A noite avançava devagar, marcada por um silêncio pesado que contrastava com o turbilhão de pensamentos em cada um ali. Rafael, mesmo aliviado ao ver Clara um pouco mais tranquila, sentia o coração inquieto. Helena conversava em voz baixa com a menina, tentando distraí-la com histórias simples, enquanto Lucas dormia seguro no colo da irmã. Rafael, buscando um instante para si, afastou-se alguns passos, segurando o celular nas mãos. Pensou em ligar para alguém da confiança de Alice ou até mesmo para um antigo amigo da família, mas hesitava, sem saber em quem realmente podia confiar. Estava distraído quando, de repente, o aparelho vibrou em sua mão, exibindo um número desconhecido. Hesitou por um segundo, mas atendeu, a voz cautelosa. Alô. Do outro lado, o silêncio inicial foi quebrado por uma voz masculina, grave e precisa, sem qualquer sinal de emoção. Boa noite, Rafael. Sei que está acompanhado de uma menina e um bebê. Rafael sentiu um arrepio percorrer a espinha. Seu nome não era comum fora dos círculos de confiança, e o fato de o desconhecido saber da presença das crianças o deixou em alerta imediato. Engoliu seco, mantendo a voz neutra. Quem está falando? A voz manteve o mesmo tom calmo, quase impessoal. Não importa meu nome. O que importa é que eu preciso falar com Alice. Sei que ela deixou as crianças aí. Não faça perguntas, apenas diga onde elas estão. Rafael sentiu o corpo inteiro se retesar. O impulso foi desligar, mas a curiosidade e a responsabilidade falaram mais alto. Alice não está aqui. As crianças estão sob meus cuidados e estão bem. Se tem algo a dizer, diga agora. O homem fez uma breve pausa, como se avaliasse a sinceridade de Rafael. Entenda, não estou aqui para ameaçar ninguém, mas preciso garantir que Clara e Lucas estejam seguros até Alice aparecer. Peço apenas que mantenha tudo em sigilo absoluto. Não envolva ninguém de fora. Se fizer isso, estará colocando todos em risco, inclusive as crianças.
O tom era autoritário, porém contido, deixando claro que a situação era mais séria do que Rafael imaginava. Porque tudo isso? Quem está atrás deles? Insistiu Rafael, incapaz de esconder o nervosismo. O homem, pela primeira vez, demonstrou um leve tom de urgência. Apenas siga o que estou dizendo. Não confie em estranhos. Alice confiou em você porque sabia que podia. Aguarde notícias. Se eu precisar, entrarei em contato novamente. E, por favor, cuide bem de Clara e Lucas. Eles são mais importantes do que você imagina. Antes que Rafael pudesse insistir em mais perguntas, a ligação foi encerrada, deixando um silêncio ensurdecedor no ar. Ele permaneceu imóvel por alguns instantes, processando cada palavra, cada detalhe da conversa. Percebeu que, agora, além do mistério envolvendo Alice, havia outras pessoas observando, talvez protegendo, talvez ameaçando. Ao retornar, Helena percebeu sua expressão tensa e perguntou apenas com o olhar. Rafael fez um gesto discreto, sinalizando que conversariam depois. Sabia que, a partir daquele instante, qualquer passo em falso poderia colocar todos em perigo. Clara, sem entender o que estava acontecendo, apenas segurou a mão de Rafael com força, como se intuísse que algo estava prestes a mudar mais uma vez. No fundo, Rafael tinha certeza. A verdadeira história ainda estava só começando. A noite avançava, trazendo consigo o cansaço de um dia repleto de emoções. Helena sentou-se ao lado de Clara, enquanto Rafael tentava acalmar a própria mente, processando tudo o que havia acontecido e, principalmente, a estranha ligação que acabara de receber. Foi então que o silêncio foi quebrado por um gemido baixo vindo do colo de Clara. Lucas, que até então dormia profundamente, começou a se remexer, chorando de forma diferente. O choro era agudo, insistente, e logo Clara ficou aflita. Ele está quente, disse a menina, com a voz tremendo de medo. Ele nunca fica assim. Helena se aproximou rapidamente e encostou a mão na testa do bebê, confirmando o que Clara dissera. Rafael percebeu a gravidade da situação pelo olhar das duas. Helena manteve a calma, mas era visível que estava preocupada. Rafael, ele está com febre alta. Precisamos baixar essa temperatura, disse, buscando pensar rápido no que fazer. Rafael sentiu um frio no estômago. Ele correu para pegar água e toalhas, tentando lembrar tudo o que sabia sobre primeiros socorros para bebês. Helena pediu que Clara ajudasse, tirando parte das roupinhas de Lucas para refrescá-lo. O bebê chorava inquieto, e a tensão aumentava a cada segundo. No meio da correria, ao tirar a pequena manta azul que envolvia Lucas, Clara percebeu algo diferente. Um envelope costurado discretamente em uma das extremidades da manta, quase imperceptível. Os olhos da menina se arregalaram. Moça, tem um negócio aqui, ó. Helena, mesmo aflita com a febre de Lucas, pegou o envelope com cuidado e o abriu rapidamente. Dentro, havia um pequeno bilhete, escrito à mão, com a letra reconhecível de Alice. O papel estava amassado, mas as palavras eram claras. Se alguém encontrou este recado, é porque confio em você. Lucas precisa tomar a medicação especial toda noite, meia dose, está na bolsinha vermelha. Ele tem uma condição que pode piorar com febre. Por favor, cuidem dele até eu voltar. Não confiem em estranhos. Assinado, Alice. O alívio e o susto vieram juntos. Helena leu em voz baixa para Rafael, que imediatamente procurou pela tal bolsinha vermelha na pequena mochila de Clara. Após alguns instantes de tensão, encontrou um frasco de remédio infantil, junto a uma seringa dosadora. Helena confirmou o nome do medicamento e leu as instruções novamente, com todo o cuidado. Prepararam a dose indicada, dando para Lucas com muita delicadeza. Pouco a pouco, o bebê foi se acalmando, o choro diminuindo, até que, exausto, adormeceu novamente nos braços da irmã. O alívio preencheu o ambiente, mas deixou no ar uma preocupação ainda maior. Alice sabia dos riscos e confiara a vida do filho a quem encontrasse aquele recado. Mais uma vez, a urgência de encontrar Alice cresceu nos corações de Rafael e Helena. Clara, aliviada e emocionada, olhou para Helena e Rafael com gratidão nos olhos. Vocês salvaram o Lucas. Eu nunca vou esquecer. Helena abraçou a menina, sentindo o peso da responsabilidade e do mistério se intensificarem. Rafael, ainda tremendo de preocupação, sabia que a confiança de Alice era um presente e uma missão. Agora, eles tinham uma pista nova e, mais do que nunca, precisavam proteger as crianças e descobrir o paradeiro de Alice. Naquele momento, um novo laço de confiança se formava entre eles, tornando impossível voltar atrás. Com Lucas finalmente mais calmo, respirando devagar nos braços de Clara, o alívio invadiu a todos por alguns minutos. Helena e Rafael trocaram olhares silenciosos, cada um lidando com a própria preocupação, mas agora sentindo que, juntos, tinham alguma chance de vencer o desconhecido. Clara,
com os olhos marejados de sono e emoção, ficou em silêncio por um tempo. De vez em quando, olhava para Helena, como se buscasse permissão para dizer algo. Após um longo suspiro, decidiu falar, num tom baixo, como se aquele segredo fosse grande demais para ser dito em voz alta. Tia Helena, tio Rafael, murmurou, hesitando. Eu lembrei de uma coisa que minha mãe me disse antes de sair. Helena se aproximou, sentando-se ao lado dela no sofá, tocando de leve sua mão. O que foi, minha querida? Pode contar para a gente. Tá bom. Clara respirou fundo, os olhos brilhando entre a ansiedade e o medo de não ser compreendida. Na última noite, antes dela sair, mamãe ficou-me olhando diferente. Ela me abraçou forte e falou baixinho no meu ouvido para eu não esquecer de uma palavra. Ela disse: se acontecer alguma coisa, lembra do Mirante do Cedro. Nunca conte para ninguém estranho, só para quem te fizer sentir segura de verdade. Rafael sentiu um calafrio percorrer o corpo. Helena apertou a mão de Clara, surpresa pelo detalhe. Mirante do Cedro, repetiu Helena, como se saboreasse a expressão na memória. Clara confirmou, com a voz mais firme agora que o segredo estava dividido. Ela me fez repetir. Disse que era um lugar especial, que só ela, eu e o vovô conhecíamos. E falou que, se eu ficasse com medo ou se ela demorasse para voltar, eu devia tentar chegar até lá ou contar para alguém de confiança. Rafael se recostou, pensativo, repassando mentalmente o nome. Demorou alguns segundos até a lembrança emergir. Helena, Mirante do Cedro, não era aquela casa antiga, perto do vale, onde o pai da Alice levava a gente quando éramos jovens, para piqueniques. Helena lembrou de imediato. É, sim. Quase ninguém conhece aquele lugar hoje em dia. Fica afastado, rodeado por árvores. Ela olhou para Clara, emocionada. Sua mãe foi muito esperta. Só alguém muito próximo saberia desse nome. O peso da revelação caiu sobre eles. Aquela pista era concreta, clara, cheia de significado. Agora, finalmente, tinha uma direção, uma possível resposta para o sumiço de Alice ou, pelo menos, o próximo passo na busca por ela. Rafael abraçou Clara com carinho e gratidão. Você fez o certo, minha pequena. E sua mãe sabia que você seria corajosa. Agora, vamos juntos descobrir o que ela queria mostrar para você no Mirante do Cedro. Clara fechou os olhos, sentindo-se protegida e, pela primeira vez, esperançosa. Helena olhou para Rafael e murmurou. Acho que a nossa jornada está só começando. E, naquela noite, a esperança e o mistério dividiram o espaço nos corações dos quatro. Cada um sentindo que, dali em diante, nenhum detalhe poderia ser ignorado. Afinal, o Mirante do Cedro era mais do que um lugar, era uma promessa de reencontro e, talvez, a chave para toda a verdade. Cena 7. A jornada ao Mirante. Ao amanhecer, o clima era de esperança silenciosa. Rafael e Helena passaram a noite acordados, revezando-se para vigiar Clara e Lucas, enquanto a menina finalmente conseguia dormir tranquila, aninhada ao lado do irmão. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, ambos já tinham um plano montado. Iriam para o Mirante do Cedro assim que Clara acordasse, levando apenas o essencial e evitando qualquer atenção indesejada. Enquanto preparava uma pequena bolsa com mantimentos, roupas leves para as crianças e o remédio de Lucas, Helena revisava mentalmente o caminho para o velho mirante, tentando se lembrar de todos os atalhos e trilhas menos conhecidas. Rafael, cuidadoso, verificava documentos e celulares, pronto para qualquer emergência. No meio da arrumação, um som inesperado ecoou pelo corredor. 3 batidas fortes na porta principal, em pleno início da manhã. Helena e Rafael trocaram um olhar de alarme. Ninguém sabia da presença das crianças ali, pelo menos, era o que acreditavam. Helena se aproximou da porta em silêncio, espiando pelo olho mágico. Do lado de fora, estava um homem alto, de aparência séria, trajando roupas discretas e segurando uma pequena pasta de couro. Ele parecia calmo, mas seu olhar era atento, quase desconfiado. Antes que pudessem tomar uma decisão, o homem bateu novamente, com voz clara. Bom dia. Por favor, preciso falar com Rafael. É um assunto urgente, sobre Alice e as crianças. Rafael sentiu o estômago revirar. O nome dito em voz alta foi suficiente para gelar a espinha. Ele hesitou, ponderando se deveria atender, mas sabia que evitar o confronto poderia piorar tudo. Pediu que Helena ficasse ao lado das crianças, que dormiam em outro cômodo, e abriu a porta apenas o suficiente para observar o visitante. Pois não? Perguntou, tentando parecer calmo. O homem mostrou um crachá simples, com apenas um primeiro nome. Eduardo. Ele se apresentou como alguém enviado por um antigo contato de Alice, dizendo que ela havia solicitado ajuda para garantir a segurança de Clara e Lucas. O tom era sério, mas não agressivo.
Alice me procurou há algumas semanas. Disse que, se algo desse errado, eu deveria procurar por Rafael e Helena. Recebi uma mensagem ontem à noite, com um endereço e uma orientação para garantir que as crianças estejam seguras até que ela entre em contato novamente. Por favor, eu só quero ajudar. Ele mostrou uma mensagem impressa com o nome de Rafael e uma frase escrita à mão. Confia apenas se ele disser a senha. Pedra Branca. Rafael ficou paralisado. Aquela senha era o código que só ele, Helena e Alice conheciam desde a juventude, o mesmo segredo ligado ao colar de Clara e ao Mirante do Cedro. Respirando fundo, Rafael decidiu testar o visitante antes de qualquer coisa. Diga a senha, por favor. Eduardo olhou nos olhos dele e disse com firmeza. Pedra Branca. O alívio e a tensão misturaram-se no peito de Rafael, mas ele sabia que ainda era preciso cautela. Olhou para Helena, que acompanhava tudo de perto, e fez um sinal para que trouxesse as crianças até a sala. Clara apareceu, abraçada ao irmão, observando o estranho com desconfiança. Eduardo se abaixou e falou diretamente com a menina, com voz gentil. Clara, sua mãe pediu para eu garantir que você e Lucas estejam seguros. Ela deixou instruções para mim também. Vocês vão precisar ser fortes mais um pouco. Sei que estão prestes a ir a um lugar chamado Mirante do Cedro. Fiquem atentos. Se eu estiver junto, podem confiar. Mas, se algo parecer estranho, sigam apenas o coração de vocês. Clara, ainda desconfiada, olhou para Rafael e Helena em busca de aprovação. Helena assentiu levemente, mas seus olhos não desgrudavam de Eduardo, buscando qualquer sinal de mentira. Diante da nova presença, os planos precisariam ser ajustados. Rafael percebeu que, com Eduardo, havia uma chance maior de segurança, mas também o risco de exposição. O obstáculo inesperado estava posto. Confiar ou não confiar no novo aliado? Sair em busca de Alice juntos ou manter o plano original, tomando ainda mais cuidado com cada passo? No fundo, todos sabiam que, dali em diante, nada seria fácil, e o próximo movimento poderia definir o destino da família. A decisão foi tomada em silêncio, com olhares trocados e mais perguntas do que respostas. Rafael sentiu o peso da responsabilidade se multiplicar, mas compreendeu que seguir para o Mirante do Cedro, com Eduardo ao lado, mesmo diante da dúvida, era o caminho mais seguro para proteger Clara e Lucas. Helena reforçou o cuidado, mantendo-se sempre ao lado das crianças, atenta a cada gesto do novo aliado. Pouco depois do café da manhã, todos já estavam prontos, levando apenas o essencial. O remédio de Lucas, a manta azul, uma muda de roupas e pequenas porções de comida. Clara, inquieta, não soltava o irmão nem por um instante. Rafael orientou que saíssem por uma rua lateral, evitando movimentação em frente à casa, e embarcaram no carro de Eduardo, um veículo discreto, de vidro escuro, que poderia passar despercebido facilmente. Durante os primeiros minutos da viagem, o silêncio imperava. Eduardo dirigia com atenção, mantendo as mãos firmes no volante e os olhos atentos ao retrovisor. Rafael, sentado ao lado, observava cada movimento, buscando sinais de nervosismo ou mentira. Helena, atrás, conversava baixinho com Clara, tentando acalmá-la, enquanto Lucas dormia no colo da irmã. Foi então que, ao atravessar um trecho pouco movimentado, Clara olhou pela janela e percebeu um carro distante que parecia repetir todos os movimentos do deles por alguns quilômetros. Pensou ser apenas coincidência, mas, ao dobrar mais um cruzamento e ver o mesmo carro surgir atrás, sentiu um frio na barriga. Tio Rafael, chamou, com a voz baixa e tensa, aquele carro cinza está vindo atrás da gente faz tempo. Rafael olhou disfarçadamente pelo espelho e viu o carro mencionado, de modelo comum, mas com os vidros igualmente escuros. Ele não conhecia a placa, mas a cautela de Clara o fez prestar ainda mais atenção. Eduardo também notou, apertando levemente o volante. Já percebi. Fiquem tranquilos, vamos despistar. O tom calmo de Eduardo não tranquilizou completamente o grupo, mas todos entenderam a necessidade do silêncio. Ele desviou por algumas ruas secundárias, simulando retornos e fazendo rotas alternativas por mais de 10 minutos. O carro cinza persistiu, mantendo distância segura, como se esperasse apenas o momento certo de se aproximar. Helena abraçou Clara e Lucas, tentando disfarçar a própria apreensão. Rafael sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Ele olhou para Eduardo. Se precisar, podemos sair do carro e buscar ajuda. O importante é a segurança das crianças. Eduardo fez um gesto com a cabeça, sinalizando que estava preparado para qualquer emergência. Ele acelerou um pouco mais, tomou um atalho conhecido apenas por moradores antigos e, finalmente, ao chegar a uma estrada de terra, percebeu que o carro cinza ficou para trás, aparentemente perdido nas curvas do bairro. O grupo respirou aliviado, mas ninguém voltou a relaxar completamente. Rafael, sentindo o coração ainda disparado,
olhou para Clara e sussurrou. Você foi muito atenta, minha pequena. Se não fosse você, talvez não tivéssemos notado a tempo. Clara assentiu, sem sorrir, mas com um brilho de responsabilidade nos olhos. Helena apertou a mão da menina, sentindo que aquele desafio apenas unia ainda mais o grupo. Eduardo reduziu a velocidade e falou, olhando pelo retrovisor. Agora, precisamos seguir até o mirante sem paradas. Se alguém tentar nos abordar, não saiam do carro por nada. Estamos juntos e vamos manter todos em segurança. A tensão do trajeto deixou claro que o mistério era ainda maior do que supunham, e que confiar nos próprios instintos seria, dali em diante, tão importante quanto confiar nos aliados. O mirante do Cedro estava cada vez mais próximo, e com ele, a verdade que todos buscavam, ou, talvez, novos enigmas a serem desvendados. O carro avançava devagar pela estrada de terra, rodeada por árvores altas e galhos que balançavam ao sabor do vento. O clima era de ansiedade contida, cada um atento ao menor ruído, ao menor movimento na mata ao redor. Ao longe, entre as frestas das árvores, Rafael avistou o topo da construção antiga do Mirante do Cedro, mas percebeu que a estrada parecia ainda mais fechada do que lembrava. De repente, Eduardo reduziu a velocidade bruscamente. Helena, que olhava para o mapa antigo, levantou os olhos e sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Um pouco adiante, ecoaram sons de vozes abafadas e passos apressados, vindos do meio da trilha que levava direto à casa. Rafael, de imediato, fez sinal para que todos ficassem em silêncio. Clara, que mantinha Lucas abraçado, prendeu a respiração. Os adultos trocaram olhares rápidos, e Eduardo, de forma cautelosa, encostou o carro entre os arbustos, em um ponto mais escondido da estrada. As vozes vinham em tons baixos, mas havia pressa nos passos, pelo menos 3 pessoas, talvez mais. À distância, só conseguiam distinguir figuras movimentando-se com sacolas e lanternas, analisando o terreno em volta. Um deles parou e pareceu conferir algo em um aparelho eletrônico, talvez um GPS ou celular. Helena puxou Clara para mais perto, protegendo o bebê com o próprio corpo. Rafael observou com atenção, tentando identificar se eram conhecidos, policiais ou algo pior. Eduardo olhava fixamente para a trilha, pronto para agir se necessário. Precisamos esperar, sussurrou Eduardo, mantendo o olhar fixo adiante. Não sabemos quem são, nem se vieram atrás de Alice ou das crianças. O tempo passou devagar, e o grupo só arriscava pequenos movimentos para observar, sem serem vistos. De repente, um dos homens da trilha parou bem perto de onde o carro estava escondido. Olhou ao redor, abaixou-se e apanhou algo do chão. Um lenço azul, caído perto de uma pedra. Ele ergueu o objeto, olhou para os outros e disse, em voz alta o suficiente para chegar aos ouvidos de Rafael. Achei. Pode ser dela. Helena ficou pálida na hora. Era o lenço que ela mesma havia colocado na bolsa de Clara ainda de manhã, para aquecer o bebê. O frio na barriga foi imediato. Os homens conversaram rapidamente e voltaram para a trilha, indo em direção ao Mirante do Cedro. Um deles parecia mais apressado, enquanto o outro parava constantemente para vasculhar os arredores, atento a qualquer movimento. Eduardo, ao perceber a movimentação se afastando, sussurrou. Eles estão procurando alguma coisa ou alguém. Não podemos seguir agora, é perigoso demais. Clara, ainda trêmula, segurou forte a mão de Helena. Tia, você acha que eles vão achar a mamãe? Helena afagou o cabelo da menina, sem conseguir esconder a preocupação. Nós vamos achar sua mãe antes, meu amor. Vamos ser pacientes, esperar o momento certo. A tensão cresceu entre todos. O perigo era real e imediato, mas também era uma chance. Alguém mais estava atrás de Alice ou das crianças. Era preciso ter calma e inteligência, observando cada passo daqueles desconhecidos para não correr riscos desnecessários. O grupo decidiu esperar em silêncio, ouvindo o som dos passos se afastando pela trilha. Rafael sentiu, mais do que nunca, que cada escolha dali em diante poderia ser decisiva. O Mirante do Cedro estava logo à frente, mas, agora, mais do que nunca, cada movimento teria que ser calculado. O perigo espreitava na floresta, mas a esperança também crescia, firme e silenciosa, no peito de todos. O clima no carro era de atenção absoluta. Ninguém ousava se mover ou falar alto, enquanto as vozes dos estranhos ainda ecoavam à distância, misturadas ao farfalhar das folhas. Helena acariciava o cabelo de Clara, que tentava manter Lucas quieto no colo, lutando contra o medo. Rafael, atento a cada som, acompanhava Eduardo com o olhar, aguardando um sinal de que seria seguro agir. Quando o barulho dos passos finalmente se afastou, Eduardo respirou fundo e falou, em tom baixo. Vamos esperar até escurecer. Se tentarmos qualquer movimento agora, arriscamos tudo. O grupo concordou, e o tempo pareceu se arrastar. O sol avançava devagar pelo céu,
lançando sombras compridas entre as árvores. Lucas, cansado da tensão, adormeceu de novo. Clara, apesar do medo, ficou atenta a cada detalhe, como se tentasse decorar o cenário para nunca mais esquecer. Foi então, durante a espera, que Rafael, tentando se distrair e encontrar algo útil, abriu o porta-luvas do carro de Eduardo. Esperava achar mapas, talvez uma lanterna, mas seus dedos encontraram um envelope velho, amarelado pelo tempo. Sem chamar atenção, puxou-o discretamente e o abriu. Dentro, havia uma folha de caderno dobrada, com a caligrafia inconfundível de Alice. No topo, lia-se: "Para quem ainda acredita." Rafael sentiu o coração acelerar. Olhou para Eduardo, depois para Helena, e, sem levantar suspeitas, começou a ler a anotação em silêncio. "Se você encontrou isso, é porque chegou até o fim da trilha. Talvez eu não possa explicar tudo, mas há nomes e datas que nunca devem ser esquecidos. Meu pai me contou que há pessoas que guardam segredos há décadas, escondidos entre as árvores desse lugar. Se eu não voltar, procure por Elias. Ele sabe onde está a chave. Não confie em ninguém que não saiba o verdadeiro significado de cedro branco. Proteja Clara e Lucas. Não tente entender tudo agora. Algumas respostas estão mais perto do que você imagina." No final da folha, 3 nomes estavam anotados, com datas de anos diferentes ao lado de cada um. Um deles era o de Alice. Outro era Elias. E o terceiro, para surpresa de Rafael, era Helena, seguido de um ponto de interrogação. Ele sentiu o mundo girar. Helena. Porque Alice teria colocado o nome dela ali, em uma lista tão curta e misteriosa? Rafael compartilhou o conteúdo baixinho com Helena e Eduardo, os 3 trocando olhares tensos e cheios de perguntas. Helena, ao ouvir seu próprio nome, sentiu as mãos tremerem. "Eu não sei o que isso significa, Rafael. Meu nome, Alice nunca me falou sobre isso." Eduardo se manteve em silêncio, mas seus olhos revelavam preocupação. "Precisamos saber quem é Elias. Ele pode ser a chave para encontrar Alice ou, pelo menos, entender o que está acontecendo." Enquanto o grupo digeria a descoberta, Clara percebeu a tensão entre os adultos. Aproximou-se, preocupada. "Vocês acham que minha mãe deixou isso de propósito para a gente achar?" Rafael sorriu, tentando tranquilizá-la. "Tenho certeza, Clara. E cada coisa que ela deixou vai ajudar a gente a chegar até ela. Só precisamos ser pacientes." O tempo continuava passando devagar, mas agora havia uma sensação nova no ar. O medo misturava-se com a esperança e com uma ponta de ansiedade pelo que ainda viria. Estava claro que Alice previra muitos perigos e que confiava no grupo para decifrar cada pista. Enquanto a luz do dia se apagava e a floresta caía no escuro, todos entenderam que não estavam apenas fugindo, estavam também cada vez mais perto de desvendar uma verdade guardada há anos. O silêncio da floresta parecia ampliar cada emoção guardada no peito de Rafael, Eduardo e, principalmente, Helena. O bilhete de Alice, com o nome de Helena ao lado de Elias e aquele ponto de interrogação, martelava na mente dela. Helena ficou algum tempo olhando para o papel, sentindo que, de repente, todos os caminhos da vida se cruzavam ali, naquela noite escura e cheia de incertezas. Clara, percebendo o clima estranho, se aconchegou ainda mais perto da mulher que, em tão pouco tempo, já significava proteção. Lucas ressonava baixinho, completamente entregue à confiança dos braços da irmã e dos adultos que agora eram seu porto seguro. Rafael tocou de leve o ombro de Helena. "Você está bem?" perguntou, olhando nos olhos dela, como fazia nos tempos em que enfrentaram juntos tantos desafios da juventude. Helena respirou fundo e, pela primeira vez em muitos anos, permitiu-se revisitar lembranças que preferia deixar adormecidas. "Elias", murmurou, quase para si mesma. "Eu não ouço esse nome há tanto tempo." Rafael e Eduardo aguardaram em silêncio. Helena continuou. "Quando éramos jovens, Alice, eu e um grupo pequeno costumávamos passar as férias aqui no Mirante. Foi antes de você chegar, Rafael, nos verões em que o pai da Alice ainda estava vivo. Elias era o caseiro do lugar, um homem simples, mas muito sábio. Ele conhecia cada trilha, cada segredo desse vale. Sempre nos dizia que, se algum dia estivéssemos em apuros, devíamos procurar por ele ou seguir os sinais deixados perto do cedro branco." Ela parou, buscando no olhar de Rafael a coragem para continuar. "Naquele verão, algo aconteceu. O pai da Alice recebeu ameaças por causa de um segredo da família. Elias ajudou a esconder algumas coisas importantes aqui, perto do Mirante. Uma noite, ele me confidenciou que havia deixado pistas espalhadas, mas que só pessoas de confiança saberiam decifrar. Depois disso, Elias sumiu. Alice chorou durante semanas, e eu nunca contei isso para ninguém, nem mesmo para ela. Achei que fosse apenas coisa de criança, misturada com os medos daquela época.
Helena fez uma pausa, emocionada, olhando agora para Clara. Quando vi o nome dele no bilhete, entendi que Alice pode ter se lembrado desse segredo antigo. Talvez Elias nunca tenha ido embora de verdade. Talvez ele ainda esteja por aqui, ou tenha deixado algo para nós encontrarmos. O cedro branco sempre foi nosso ponto de encontro, o símbolo de proteção da família dela. Rafael absorveu cada palavra, sentindo as peças começarem a se encaixar. Você acha que Elias pode ter deixado alguma pista aqui no mirante, ou até mesmo estar escondido nos arredores? Helena assentiu, enxugando discretamente uma lágrima. Acho que sim. E, se Alice confiou a ele o segredo para nossa segurança, precisamos encontrar Elias ou, pelo menos, decifrar o que ele deixou para trás. Clara, com o olhar atento, sussurrou. Eu vi um tronco muito branco perto da casa. Mamãe sempre dizia que era a árvore mágica do mirante. Helena sorriu, emocionada. Esse é o cedro branco, querida. Talvez seja lá que devamos começar a procurar, assim que for seguro. O grupo sentiu uma nova energia nascer. Agora, além do medo, havia esperança. As lembranças de Helena não eram só memórias, eram um mapa afetivo para o próximo passo. E todos ali perceberam que, por trás do mistério, existia também uma rede de afeto, coragem e confiança, capaz de superar qualquer perigo. Quando a noite começava a cair de vez, cada um ali sabia. Ao nascer do dia, o cedro branco seria o farol para reencontrar Alice, descobrir a verdade e, quem sabe, se reencontrarem também como família. A noite finalmente se assentou sobre o mirante do cedro, trazendo consigo o frio típico da serra e um silêncio que parecia abafar até os próprios pensamentos. No carro, Rafael e Helena revezavam-se entre cochilos leves e olhares atentos pelas janelas, enquanto Clara, já exausta, dormia abraçada a Lucas. Eduardo, inquieto, buscava alguma distração para espantar o sono. Olhou para o painel do carro e, quase sem pensar, ligou o rádio, procurando por estações de notícias, música, qualquer coisa que trouxesse algum sinal do mundo lá fora. Mas tudo o que ouvia era estática e trechos de programas irrelevantes. Foi então que, no meio de uma frequência que parecia morta, o som mudou abruptamente. Ouviu-se uma sequência de 3 toques pausados, secos, como uma senha. E, em seguida, uma voz grave, masculina, levemente distorcida, surgiu, falando lentamente, como se soubesse que era observada. Boa noite, Mirante do Cedro. Para quem escuta no escuro, nem tudo está perdido. O grupo se sobressaltou. Helena acordou de imediato, Rafael também. Eduardo aumentou o volume, o coração acelerado. Clara se mexeu, mas permaneceu dormindo, alheia à atenção que tomava conta dos adultos. A voz continuou, agora um pouco mais rápida, como se contasse um segredo a um velho amigo. Alguns nomes ecoam onde o vento guarda segredos. Nem toda chave abre a porta certa, mas há corações que sabem o caminho. Lembre-se. Pedra Branca, Árvore Mágica, verão de 1989. Elias sabe ouvir e calar. Rafael olhou para Helena, que estava com os olhos arregalados. Era impossível ser coincidência. Aquela mensagem era para eles. A referência ao cedro branco, ao verão de 1989, a Elias, tudo fazia parte da memória que Helena acabara de compartilhar. O rádio chiou, e a voz continuou, agora sussurrando, como quem teme ser ouvido. Protejam Clara e Lucas. O tempo é curto. Só siga adiante quando ouvir o pássaro de 3 cantos. Onde a luz se apaga, acenda a esperança. Depois disso, apenas o silêncio e a estática. Ninguém falou por alguns segundos. Eduardo foi o primeiro a reagir. Isso foi um aviso. Alguém sabe que estamos aqui. Alguém sabe exatamente o que precisamos. Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Verão de 1989 foi quando Alice e eu conhecemos Elias. O pássaro de 3 cantos, será um som, ou outro código. E onde a luz se apaga, talvez o sótão do mirante. Rafael se inclinou para a frente, tentando gravar cada palavra. E o mais importante. Não estamos sozinhos. Seja quem for, está tentando nos guiar. Ou nos proteger. Clara despertou nesse momento, assustada com o tom de voz dos adultos. O que aconteceu? Helena sorriu para a menina, tentando passar segurança. Recebemos uma mensagem de alguém que quer nos ajudar a encontrar sua mãe, querida. O grupo passou o resto da madrugada atento, comentando a mensagem cifrada, tentando decifrar cada pista. Pela primeira vez, sentiam-se menos perdidos e muito mais próximos da verdade. Eles sabiam que, ao amanhecer, teriam que agir rápido. Precisavam ouvir o pássaro de 3 cantos, buscar o local onde a luz se apaga, acima de tudo, confiar nos corações que sabem o caminho.
O mistério estava cada vez mais denso, mas a esperança agora iluminava o caminho. O dia mal havia clareado quando Rafael, Helena, Eduardo, Clara e o pequeno Lucas deixaram o carro com cuidado, guiando-se pelas árvores e pelas memórias. O mirante do cedro, de longe, parecia adormecido, como se guardasse seus próprios segredos atrás das janelas empoeiradas e das paredes cobertas pelo tempo. A mensagem enigmática da noite anterior ainda ecoava na mente de todos. Onde a luz se apaga, acende a esperança. Helena, ao olhar para a estrutura da casa, não teve dúvidas. O sótão. Lá sempre foi o lugar mais escuro da casa, mesmo durante o dia. E Alice, ela costumava chamar aquele espaço de ninho secreto. Rafael assentiu. Vamos entrar com cuidado. Se alguém ainda estiver por perto, não podemos chamar atenção. Eduardo fez uma pequena ronda em volta da casa. Nada parecia indicar movimento recente. Com a passagem aparentemente livre, o grupo entrou pela porta dos fundos, que rangeu ao abrir, como se estivesse acordando de um sono profundo. O cheiro de madeira antiga e guardada invadiu o ar. Clara segurava firme o colar com a pedra azul, como se ele a guiasse. Lucas dormia tranquilo no colo dela, protegido por um pano preso ao corpo da menina, como a mãe havia ensinado. A escada para o sótão era estreita, e cada degrau estalava sob os pés. Rafael subiu na frente, seguido por Helena e Clara. Eduardo ficou embaixo, vigiando o ambiente. Quando chegaram ao topo, Rafael empurrou a pequena porta do sótão, que se abriu com dificuldade. O ar lá dentro era mais frio e parado. Não havia janelas, apenas um feixe de luz que entrava por uma fresta na parede de madeira. Helena iluminou o espaço com a lanterna do celular, revelando caixas velhas, livros empoeirados, alguns brinquedos esquecidos. Por um momento, o ambiente parecia comum, sem nada de especial. Mas foi Clara, com sua sensibilidade de criança, quem se aproximou do canto mais escuro e apontou. Lá. Tem uma coisa diferente no chão. Helena se abaixou e notou que uma das tábuas estava solta. Rafaela puxou com cuidado, revelando um pequeno compartimento. Dentro, havia uma caixa metálica antiga, com um fecho simples. Ao abri-la, os olhos de todos se fixaram no que havia ali. Um caderno de capa escura e um envelope com os nomes de Rafael e Helena, escritos à mão. Helena pegou o envelope com as mãos trêmulas. Ao abri-lo, encontrou uma carta de Alice. Se vocês estão lendo isso, é porque confiaram no coração e no silêncio. O mirante sempre foi o nosso refúgio. Se eu precisei sumir, foi por causa de algo maior do que nós três. Alguém muito próximo nos traiu, e eu descobri tarde demais. Clara e Lucas são minha alma, e só deixei pistas porque sabia que vocês viriam por eles. Não tentem entender tudo agora. O caderno explica o resto. E, se encontrarem Elias, ele saberá o que fazer. Rafael pegou o caderno. As primeiras páginas eram registros escritos à mão por Alice. Datas, encontros, nomes codificados. Ela relatava o que parecia ser uma rede de vigilância em torno da família, movimentações suspeitas em torno do mirante e até uma possível ameaça ligada a documentos que pertenciam ao pai dela. De repente, um estalo vindo do andar de baixo fez o grupo congelar. Eduardo sussurrou do térreo. Alguém entrou. Helena guardou a carta no bolso e fez sinal para Clara ficar em silêncio. Rafael apagou a luz do celular. Todos prenderam a respiração. Passos ecoaram lá embaixo, lentos, pesados, com o ranger suave da madeira, como se alguém soubesse exatamente para onde ir. O grupo permaneceu imóvel, o coração de cada um batendo como um tambor no escuro. A esperança que haviam acendido com a carta agora tremuluzia diante da ameaça desconhecida que rondava o mirante. Mas todos sabiam. Havia uma verdade escondida naquele caderno, e eles fariam de tudo para protegê-la. No escuro do sótão, cada barulho parecia um trovão. Rafael, Helena, Eduardo, Clara e o pequeno Lucas se agruparam ainda mais ao fundo, usando caixas velhas, cobertores e até brinquedos esquecidos para camuflar a entrada do esconderijo improvisado. O ar ali dentro ficou pesado, mas o medo era ainda maior. Do lado de fora, os passos ecoavam pelo piso antigo, primeiro tímidos, depois mais ousados. Vozes abafadas trocavam ordens rápidas, como se quem estivesse ali já conhecesse o mirante e soubesse exatamente o que procurar. Um deles, de voz rouca e impaciente, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Ela disse que o envelope estava aqui, em algum canto do sótão. Mexam tudo. Se não acharmos, não vai dar tempo de voltar. Outro, mais cauteloso, respondeu. Cuidado. Qualquer barulho pode denunciar a gente. O patrão não quer mais confusão. Helena segurou Clara com força, passando proteção em silêncio. Rafael, tenso, percebeu que Clara tinha o caderno de Alice apertado contra o peito, como um tesouro.
nesse momento, a menina notou que, entre as últimas páginas, havia algo preso. Uma foto antiga, já amarelada, escondida dentro de um pequeno bolso de papel. Ela mostrou a imagem a Helena, que, ao ver, prendeu o fôlego. Era uma foto de um grupo de jovens no Mirante, tirada muitos anos antes. Alice, sorrindo, ao lado de Helena e Rafael. E, um pouco afastado, olhando para longe, um homem de expressão séria. Elias. Mas o que chamou a atenção foi a presença, quase à margem, de outro adulto, um rosto conhecido e agora perigoso. Helena sussurrou para Rafael, quase sem mover os lábios. É ele. Eu não acredito. Esse é o Gustavo. Ele trabalhava para o pai da Alice e sumiu depois do verão de 89. Rafael reconheceu na hora. O tal Gustavo havia se aproximado muito da família e, misteriosamente, desaparecido depois de um suposto roubo na casa. Agora, ali, décadas depois, seu rosto retornava do passado para assombrar o presente. Enquanto os invasores reviravam caixas e empurravam móveis, Clara tremia, mas manteve-se forte. Eduardo, atento, percebeu que um dos homens se aproximava perigosamente do esconderijo improvisado. Ele pegou uma tábua solta do chão, preparado para agir se fosse necessário. O grupo ouviu um deles reclamar. Nada. Só poeira e lembranças velhas. O envelope deve ter sido levado por alguém antes. A tensão permaneceu alta por longos minutos. Finalmente, as vozes se afastaram em direção à escada, visivelmente irritadas. Um deles murmurou, enquanto descia. Vamos avisar o chefe. Se sumiram com a carta, logo vão dar as caras. Só quando o silêncio voltou a reinar no andar de baixo, Helena, Rafael e Eduardo respiraram aliviados. Clara olhou para a foto de novo, buscando no olhar de cada adulto uma resposta. Helena a abraçou e sussurrou. Agora sabemos quem realmente está nos perseguindo, e talvez o porquê. O perigo não acabou, mas estamos mais perto de entender toda a verdade. Alice deixou pistas para nós, e o passado não vai mais nos pegar de surpresa. O grupo permaneceu mais algum tempo escondido, aguardando certeza de que era seguro sair. Do lado de fora, o céu começava a clarear. Lá dentro, além do medo, surgia também uma nova coragem e uma pista concreta para encontrar Alice. Precisariam entender o papel de Gustavo, do verão de 89, e da carta desaparecida. E, assim, com a esperança renovada, prepararam-se para o próximo passo dessa busca repleta de segredos e emoções. Assim que tiveram certeza de que a casa estava vazia e os invasores tinham se afastado, Rafael e Helena decidiram não perder mais tempo. Com Clara ainda abraçada ao caderno e à foto antiga, eles deixaram o sótão com passos leves, atentos a qualquer ruído. Eduardo manteve-se vigilante, sempre pronto para agir em caso de surpresa. Ao saírem pela porta dos fundos, Clara apontou para o cedro branco ao lado da trilha, o mesmo que havia sido citado tantas vezes nos segredos de Alice e nas lembranças de Helena. Era ali que costumavam se encontrar nos verões de infância. Agora, com o coração disparado, seguiram na direção da árvore, procurando por sinais ou pistas que indicassem a presença de Elias. A manhã estava fria. O vento balançava os galhos do cedro e fazia ranger a madeira, como se a própria árvore quisesse avisar sobre algo. Clara caminhou à frente, guiada por uma intuição silenciosa. Helena segurava Lucas no colo, enquanto Rafael e Eduardo vasculhavam ao redor. Foi então que ouviram um assovio baixo. 3 notas repetidas, como o pássaro de 3 cantos da mensagem no rádio. Rafael e Helena se entreolharam, e, logo, uma figura saiu de trás do tronco largo do cedro. Era um homem de idade avançada, cabelos brancos e olhar profundo, mas ainda forte e firme, apesar dos anos. Elias, sussurrou Helena, emocionada, sentindo o peso do passado e da esperança se encontrarem naquele instante. Elias ergueu a mão em saudação. Sabia que viriam. Alice deixou sinais para mim. Venham rápido, não podemos ficar muito tempo aqui. O grupo se aproximou. Elias olhou um por um, detendo-se por mais tempo nos olhos de Clara. Você é corajosa, menina. Sua mãe confiou em mim porque sabia que seu coração era puro. Clara sorriu timidamente, apertando o caderno contra o peito. Helena foi direta. Elias, encontramos a foto, o caderno, e sabemos que Gustavo está envolvido. O que está acontecendo? Onde está Alice? Elias olhou para os lados, certificando-se de que ninguém estava por perto, e falou em voz baixa, mas firme. Gustavo nunca deixou de vigiar o mirante. Ele buscava um documento importante que o pai da Alice escondeu anos atrás. Alice descobriu que havia alguém infiltrado em sua vida. Por isso sumiu, para proteger as crianças. A carta que vocês procuram contém a senha para acessar um cofre escondido na propriedade, onde estão provas que incriminam Gustavo e outros nomes poderosos.
É por isso que estão atrás de vocês agora. Rafael sentiu um arrepio. E Alice? Ela está segura. Elias hesitou antes de responder. Está escondida, em um local seguro. Mas não poderá sair enquanto vocês não tiverem a carta e as provas em mãos. Alice me pediu para entregar a vocês este bilhete. Ele tirou um papel dobrado do bolso, com a caligrafia de Alice, e para dizer que confia em todos, mas precisam agir rápido. Gustavo está cada vez mais impaciente e perigoso, e a casa já não é mais um refúgio. Helena recebeu o bilhete com cuidado. E o que devemos fazer agora, Elias? O velho caseiro olhou para cada um, os olhos brilhando de emoção e responsabilidade. Sigam a próxima pista do caderno. Encontrem o cofre. E, quando tiverem as provas, avisem Alice usando o rádio, na frequência que ela anotou aqui. Só assim ela saberá que pode voltar. E lembrem-se. Não confiem em ninguém além deste círculo. O perigo pode vir disfarçado de amigo. O grupo sentiu o peso da missão, mas também uma coragem renovada. Elias se despediu rapidamente, sumindo entre as árvores, como fazia quando eram crianças. Agora, com uma nova pista nas mãos e a certeza de que Alice estava mais perto do que nunca, Rafael, Helena, Eduardo, Clara e Lucas se preparavam para o próximo desafio. Encontrar o cofre antes que Gustavo ou seus homens os alcançassem. Mal haviam terminado de conversar com Elias e se despedido do velho amigo, Rafael sentiu um arrepio. O silêncio da mata parecia pesado demais. Eduardo também notou algo estranho. Galhos recém-partidos e marcas frescas de passos na terra, como se alguém estivesse circulando por ali, atento a cada movimento do grupo. O plano inicial era retornar à casa para procurar o cofre, usando as novas pistas. Mas, ao iniciarem o caminho de volta pelo mesmo atalho, um ruído seco ecoou atrás deles. Rafael e Eduardo viram, entre as árvores, dois homens de expressão dura, conhecidos de Gustavo. Um deles segurava um rádio e cochichava, enquanto o outro olhava direto para o grupo. Não havia mais dúvida. Estavam sendo cercados. Rafael não hesitou. Eduardo, precisamos ganhar tempo, disse, olhando para Helena, Clara e Lucas. Peguem o caderno e sigam por aquele caminho lateral, junto ao riacho. Vão até o porão antigo da casa e procurem pelo cofre. Nós vamos tentar despistar eles. Helena agarrou Clara pela mão, acomodou Lucas no selim improvisado e, com o caderno de Alice bem protegido, começou a correr por entre as árvores, evitando galhos baixos e raízes salientes. O coração batia forte no peito, mas ela sabia que a missão agora era proteger as crianças e desvendar o segredo deixado por Alice. Enquanto isso, Rafael e Eduardo avançaram pelo lado oposto, fazendo o máximo de barulho propositalmente para atrair a atenção dos perseguidores. Um dos homens gritou, convencido de ter encontrado o que procurava, e correu atrás deles. O outro, mais atento, hesitou, olhando para os dois lados da trilha. No meio da correria, Helena orientou Clara em sussurros. Lembre-se do que Alice escreveu, querida. O cofre está onde a casa encontra o rio. É no porão antigo, perto daquela parede de pedras. Clara assentiu, determinada, mesmo com o medo estampado no rosto. Lucas choramingou um pouco, mas o movimento constante e o colo seguro de Helena logo o acalmaram. Ao chegarem à lateral da casa, Helena se abaixou, junto com Clara, atrás de uma moita espessa, esperando o momento certo para se mover. Respiraram fundo, ouvindo passos e vozes distantes, misturados ao som do riacho correndo ali perto. Clara puxou Helena pelo braço e apontou para uma abertura discreta, quase escondida pelo mato alto. Ali, tia, disse. O vovô me mostrou uma vez, quando eu era menor. Tem uma pedra diferente ali, parece uma porta. Helena olhou e, mesmo com pouca luz, reconheceu a passagem secreta de que Elias falara nas memórias antigas. Juntas, empurraram a pedra, que se deu com um rangido abafado, revelando uma pequena entrada escura. Helena guiou Clara e Lucas para dentro, fechando a passagem atrás de si. Ali, na penumbra fria do porão, só se ouviam as respirações aceleradas e o eco dos próprios passos. Helena acendeu a lanterna do celular e rapidamente começou a buscar por qualquer sinal do cofre. Clara abriu o caderno nas páginas finais, onde Alice havia desenhado um mapa simples, indicando 3 pedras brancas junto à parede. Juntas, encontraram o local, retirando pedras até encontrar um cofre pequeno, antigo, com um símbolo de cedro gravado na tampa. Nesse exato instante, ouviram um barulho vindo do lado de fora. Alguém se aproximava da entrada secreta. Helena respirou fundo, pegou o cofre nos braços e sussurrou para Clara. A gente não vai deixar nada acontecer com você, nem com o Lucas. Se precisar, corremos de novo. Mas, agora, vamos abrir juntos o segredo da sua mãe. Enquanto Rafael e Eduardo continuavam a despistar os perseguidores lá fora, Helena e Clara,
protegendo Lucas, encarava o mistério do cofre, a chave que poderia libertar Alice e mudar tudo para sempre. O suspense era quase insuportável, mas a esperança e a coragem dos três transformavam o medo em força. O porão estava escuro e frio, mas o silêncio ali parecia trazer mais esperança do que medo. Helena segurava o cofre com as mãos trêmulas, sentindo a responsabilidade e a urgência daquele momento. Clara, ansiosa, tentava ajudar, enquanto Lucas, aconchegado no colo da irmã, mantinha-se curioso, observando o brilho suave da lanterna. Após algumas tentativas, Helena percebeu uma sequência de números rabiscada na contracapa do caderno de Alice. Lembrou do que lera minutos antes. A senha está onde tudo começou. Era a data do verão de 1989, o último verão de todos juntos, antes do sumiço de Gustavo. Com os dedos trêmulos, Helena girou o fecho do cofre, digitando o código. 1989, o clique da trava soou alto no silêncio do porão. Clara prendeu a respiração. Helena levantou a tampa, revelando o interior do cofre. Lá dentro, havia uma pequena pilha de documentos, algumas fotos antigas e um pendrive preto, envolto em fita adesiva. No topo, repousava um envelope com o nome de Alice, escrito em letras rápidas e firmes, endereçado a quem proteger Clara e Lucas. Helena abriu o envelope e encontrou uma carta manuscrita. Sei que este momento chegaria. Se vocês têm este cofre em mãos, é porque confiaram uns nos outros e resistiram. Dentro do pendrive, estão as provas do envolvimento de Gustavo e de outros nomes com crimes antigos. Chantagens e fraudes que destruíram minha família. Guardem isso como o bem mais precioso. Se eu desaparecer, entreguem à polícia, somente para a delegada Teresa. Ninguém mais. As fotos mostram reuniões secretas no Mirante. Os documentos são cópias de registros do cartório, testamentos e contas bancárias. Não confiem em ninguém além de vocês. Se alguém tentar forçar, destruam tudo, mas protejam Clara e Lucas acima de tudo. Eu amo vocês. Alice. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Clara ficou em silêncio, segurando o envelope, sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Pegando o pendrive, Helena olhou para as fotos. Nelas, era possível reconhecer Gustavo e outros homens, reunidos no Mirante. Algumas fotos datavam exatamente do verão de 1989. Havia também um registro mais recente, com Gustavo conversando com alguém que parecia trabalhar na cidade, provavelmente um cúmplice que facilitava os esquemas ilegais. Enquanto analisavam os documentos, o som de passos abafados ecoou pelo chão do porão. Clara arregalou os olhos, apontando para a entrada. Tia, tem alguém ali fora. Helena rapidamente escondeu o cofre e os papéis debaixo de uma tábua solta no chão e puxou Clara e Lucas para um canto ainda mais escuro. Apagou a lanterna e prendeu a respiração. A porta do porão rangeu devagar. Sombras se projetaram no piso de pedra. A tensão era quase insuportável.